Olá a todos, eu me chamo Leandro de Almeida Mélio. Juntamente com a minha amiga Beatriz Robi, desenvolvemos um estudo intitulado Briófitas como Refúgio. Eu faço meu doutorado pela Universidade Estadual de Feira de Santana e a Beatriz trabalha pelo Bioparque Serra Negra. Os animais possuem diferentes adaptações para diminuir sua detecção por predadores, os quais são orientados por estímulos visuais, como na camuflagem. Dentre essas adaptações, podem ser incluídos padrões de forma ou de coloração, que aumentam as chances de o organismo ser confundido com o ambiente em que se encontra, sendo então definidos como padrões crípticos de coloração. Na floresta, sobre as rochas, nos troncos das árvores e ao lado de corpos de água, podemos encontrar as menores plantas do mundo. Briófitas são plantas não vasculares que possuem gametófitos elaborados e esporófitos efêmeros. São as únicas plantas terrestres com geração gametofítica dominante e, por isso, possuem características estruturais e reprodutivas exclusivas, inovadoras e unificadoras. Existem cerca de 20 mil espécies de briófitas em todo o mundo, organizadas em 3 divisões: os antóceros, as hepáticas e os musgos. Este estudo tem como objetivo mostrar a relação ecológica entre a fauna e a flora de briófitas e perceber nos microambientes como os animais usam as briófitas para se camuflarem. A busca nos levou a 38 organismos citados na literatura que usam as briófitas como meio para se camuflar. Realizamos uma revisão sistemática das formas e das cores que favorecem os animais a utilizarem as briófitas para se camuflar. Usamos o site Color Adobe para detectar e criar as paletas de cores. Conduzimos uma análise de PCA no software R com auxílio do pacote Vegan para a detecção dos grupos que mais se aproximam com base nas características promotoras de camuflagem. A fim de detectar a similaridade da composição das espécies, foi realizada uma análise hierárquica de cluster no software PEST. Este é o resultado para análise de cores no site do Color Adobe. A imagem encontrada na literatura foi submetida a esse site e a partir dos pontos que foram encontrados no animal, no ambiente, foi gerada uma paleta de cores. Essas paletas de cores foram numeradas e foram utilizadas para a PCA e para a análise de similaridade. O resultado da PCA nos mostra 2 grandes grupos, o grupo dos sapos, principalmente o grupo dos artrópodes, que possuem as suas características unificadoras, sendo elas as cores e as formas, que fazem com que esses 2 grupos se aproximem muito. Já o grupo das aves, que é este em vermelho, logo aqui embaixo, 1 e 15, possuem as suas características que fazem com que as briófitas estão elencadas, né, na camuflagem desses animais, mas não envolve diretamente o corpo do animal. As briófitas elas estão sendo usadas para a camuflagem do ninho, onde são depositados os ovos. Nesta análise de similaridade, podemos perceber que os sapos também formam um grande grupo que possuem as suas características unificadoras, assim como os artrópodes, aqui nesse outro lado, e aqui, elencado nesse lado marcado por preto, estão os pássaros, né, que por sua vez não possuem a característica, não possuem as briófitas como camuflagem diretamente do corpo, mas assim dos ninhos. Já foi observado que as briófitas têm relação ecológica com as aves na fabricação dos ninhos, na alimentação e forrageio de alguns insetos. O uso para a camuflagem é uma abordagem nova e que reúne indivíduos únicos com cores e formas que lhes permitem se esconder. Análises como essa devem ser estimuladas em contexto espacial para a área de proteção ambiental. O conhecimento direcionado para entender as relações ecológicas locais geram dados que promovem a conservação dessas áreas. A degradação ambiental faz com que esses vínculos no ambiente se percam, tornando os animais e as plantas cada vez mais expostos e sem habitat. Uma vez que esses estão expostos, sofrem mais com os riscos de populações inteiras entrarem em declínio e serem extintas. Obrigado a todos e aproveitem o simpósio.